Olá! Hoje nós estamos começando mais um ponto de encontro e estaremos entrevistando o Dr. Adriano Lima, que é ginecologista e obstetra, e estará falando para nós sobre a saúde da mulher. Vai valer a pena. E ainda hoje você vai ver no programa o clipe da música Vai Valer a Pena. O clipe foi gravado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Duque de Caxias, em Rio das Ostras, com a participação do músico e amigo Wanderson Marvila. Eu gostaria de agradecer ao senhor Dr. Adriano Lima por nos dar a honra dessa entrevista e poder falar para mim, para os meus telespectadores, principalmente para as mulheres, sobre a saúde da mulher. O que o senhor tem a dizer para nós? Eu que agradeço, Elaís, por estar aqui presente num ponto de encontro, uma oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre saúde, principalmente para as mulheres, né? É a minha área, é onde eu trabalho, há 20 anos eu já trabalho como médico, ginecologista e obstetra. Então posso dizer para você um pouco sobre como ajudar as mulheres a ter uma melhor qualidade de vida hoje, no dia a dia. Normalmente, quais são as principais enfermidades, doenças que atingem, no modo geral, as mulheres? O que acontece? Nós temos hoje as doenças do início da vida das mulheres, que quando elas começam a menstruar, então elas começam a ter, iniciar a vida sexual e tudo. Então a gente tem que já se preparar essas mulheres para esse tipo de doença, tipo o HPV, que está, a gente fala muito sobre ele, sobre os preventivos que tem que ser feito, a prevenção do câncer de colo de útero, evoluindo depois as prevenções de câncer de mama. Então, são doenças que vai acontecendo de acordo com as faixas etárias de cada mulher. Temos também as doenças que estão mais para o final, que são as osteoporose, as doenças relacionadas aos cânceres de intestino, de útero. Então é importante a gente estar falando sobre cada fase de idade para saber o que nós podemos estar ajudando. Então, começando primeiro com as adolescentes, orientando sobre a vida sexual e sobre as doenças relacionadas ao início da vida sexual, que é principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente pede uma orientação, explica, fala sobre todos os tipos de doença e a gente mostra a necessidade da patologia cervical, do preventivo. Que com o preventivo a gente faz um diagnóstico do câncer de colo e de algumas doenças relacionadas. Então, assim que inicia a vida sexual, a gente pede para que compareça a um consultório, para que seja falado sobre essas doenças do início da vida sexual da mulher. Entendi. Existe uma idade certa para a adolescente, no caso? Assim que ela começa a menstruar, ela já deve procurar um ginecologista? Eu hoje trabalho em meu consultório. E no meu consultório eu peço, como orientação para as mães que chegam com dúvidas, a trazer as filhas. Para quê? Para conversar, para tirar as dúvidas que existem e, no caso, às vezes pedir alguns exames para saber como é que foi a formação do útero, dos ovários, da mama, se está tudo formando naturalmente, no tempo certo, de forma certa. Porque a preocupação da adolescente é quando chega no consultório encontrar com um ginecologista do sexo masculino que vai examinar, que vai manipular e, na verdade, elas têm que ser orientadas a chegar e ser esclarecida, a conhecer todas as fases da vida dela e saber como tem que ser e a hora certa que tem que procurar um médico para uma consulta e tirar dúvida e ser examinada realmente. O que o senhor, no caso, falaria para as adolescentes, principalmente que vai começar a ir a um ginecologista, como o senhor mesmo disse, homem, o que o senhor poderia dizer para elas e também para as mães, para que elas tirassem esse paradigma de procurar um médico? A primeira coisa é a confiança. A maioria das adolescentes, elas vão quando a mãe vai à consulta e conhece o profissional. Na hora que conhece o profissional e vê que ele transmite uma confiança e uma segurança, aí ela traz
a filha. Na hora que ela traz a filha, ela acompanha a consulta e vê realmente a necessidade de transparência, de explicar sobre todos os tipos de doença, explicar como deve ser as coisas. Não é dizer o que fazer, não é dizer esta é a hora de ter relação, esta é a hora que você vai procurar um relacionamento. Não, o médico ali está para tirar dúvidas e esclarecer todas as situações que ela colocar em pauta. Nós não estamos ali para dizer o que tem que ser feito e como tem que ser feito. E ao mesmo tempo, eu sempre peço nas primeiras consultas para saber como é que está a formação que eu falei dos órgãos. Até porque, quando começa a ter a vida sexual, mais um tempo amadurece a ideia de ser mãe. Então, quando amadurece essa ideia, a preocupação, será que ela está preparada para isso há muito tempo? Será que ela foi realmente explicar todas as fases que ela precisava saber? Então, 12, 10, 11, cada um tem um tempo certo de menstruar, de tornar-se uma vida, né, de adolescente, para poder depois começar uma vida sexual. Então, cada um tem o seu dia, sua hora, o seu momento e sua idade. Eu peço só que venha para que a gente tire as dúvidas. E a dúvida surge com a conversa. Entendi. Existe uma idade certa entre o começo e o término da menstruação? A média do começo pode ser de 10 a 12 anos. É a média. Não é que tenha que ter. Tem paciente que começa com 15, começa com 18. E o término fica entre 45 a 50 anos. Claro, essa idade não é a idade pontual. Tem paciente que menstrua mais tempo, tem paciente que entra numa menopausa precoce. Claro, as dúvidas tem que ir ao consultório, a gente vai fazer às vezes alguns exames de sangue, mostrar a parte hormonal, para quê? Para que a gente possa ter comprovação de que está ou não, ou se é algo natural ou algo patológico, uma doença. Em Rio das Ostras, hospede-se no Ostrão Hotel. Diárias com café da manhã com conforto, tradição e qualidade. E uma localização privilegiada de frente a uma belíssima paisagem que só o Ostrão Hotel pode oferecer. Para viagens a passeio ou a negócios, hospede-se no Ostrão Hotel. Praça José Pereira Câmara, número 12, no centro de Rio das Ostras. Telefone 99781-5756. Faça já a sua reserva. Igreja Assembleia Pentecostal Ministério Jesus na Terra. Venha participar de um de nossos cultos. Segunda, 19h30, campanha de poder. Quarta, às 9h30 da manhã, consagração. Quinta, às 19h30, culto da vitória. Domingo, 19h30, culto de adoração e louvor. Igreja Assembleia Pentecostal Ministério Jesus na Terra. Rua Pernambuco, número 13, Cidade Praiana, Rio das Ostras.
E doutor, e se caso alguma mãe, uma criança, adolescente que esteja em casa agora ouvindo e menstruou aos 9 anos, é algum problema? Porque o senhor falou de 10 a 12 anos. Não, claro. A criança, como eu falei, pode menstruar antes da idade, né? E a gente tem que acompanhar. De que forma? Tem que ir ao consultório. No consultório vai ser solicitado alguns exames para saber se as taxas hormonais estão normais para a idade, porque às vezes quando começa a menstruar antes do tempo, ela pode ter problemas de crescimento, de desenvolvimento, porque começa a desacelerar o crescimento dela. 9 anos está abaixo, tem que ser pesquisado. Mas nessa fase, quem até faz o rastreio e a investigação é o próprio pediatra, que quando na dúvida ele solicita o parecer do médico ginecologista. Entendi. Então, agora o que deixa mais a mulher assim temerosa é em relação ao câncer, principalmente o câncer de mama, até mesmo porque pela estética também, né, uma situação bem constrangedora e é uma situação um pouco mais complicada. O que o senhor poderia dizer em relação a essa situação, como prevenir, quais são os exames? O câncer de mama, ele começa a acometer mais as mulheres, o risco entre 32 e 35 anos. O que a gente pede? Que a própria paciente se conheça. O que é se conhecer? Tem que fazer o autoexame. Tem alguma coisa diferente? Ela vai logo se preocupar em procurar um médico para ser atendida. Claro, através do exame clínico e através de exames como mamografia, ultrassonografia da mama, vai sugerir que seja preciso um exame mais profundo. Que exame seria mais profundo esse? De repente uma ressonância ou até mesmo a biópsia, né? E através dos exames da biópsia que vai sugerir para a gente fazer até o estadiamento. Então, a partir de 30, 32 anos, as pacientes começam a ter um risco maior, principalmente aquelas que têm histórico familiar, mãe, avó, que tiveram câncer de mama e também tem essa preocupação. Eu acho que as pacientes hoje, a rotina é anual, é ir no consultório, a gente fazer o rastreio, investigar através de exames também, saber se essa paciente tem uma possibilidade ou não para um câncer e acompanhar, porque quando descobre no início, é muito mais fácil tratar e resolver o problema do que esperar ele estar mais acentuado e cada vez mais grave. Claro, o câncer de mama hoje é algo que as pessoas têm uma maior preocupação. Por quê? Porque ele está envolvido muito com a estética feminina. E a mulher hoje se preocupa com a aparência. A vergonha do esposo, a vergonha do parceiro que está ali e de repente ter que fazer uma mastectomia e não ter a mama. Hoje as técnicas mostram que eles já estão fazendo a mastectomia e na maioria dos casos já entram com a cirurgia plástica, fazendo uma cirurgia reparadora, colocando uma prótese naquele próprio local. Tem lugares com trabalho bonito, como tatuagem, para poder, a mulher que perde o mamilo também, eles fazem uma tatuagem do mamilo. Então a gente tem muitos assuntos interessantes relacionados à parte do câncer, principalmente do câncer de mama. O senhor também é vereador na cidade de Casimiro de Abreu. O que o senhor poderia dizer para nós em relação à saúde pública da cidade de Casimiro de Abreu e também da região? Elaís, eu vejo o seguinte, hoje as secretarias trabalham com dificuldade, até porque muitos compromissos eles jogam para o Estado a responsabilidade, sendo que o principal problema é no município, é onde a gente convive com as pessoas, a gente encontra as pessoas e a gente vive a situação de cada um. Divulgar que tem que fazer o exame da mama é primordial? É primordial. Divulgar que tem que ir ao médico é importante? É muito importante. Só que não adianta não ter uma estrutura para isso. O que eu quero dizer não ter uma estrutura? Em Casimiro de Abreu a gente convive com a dificuldade do exame da mamografia, a gente encontra a dificuldade do exame de uma tomografia, a gente encontra a dificuldade de um exame de uma ressonância. Se for feito por um médico uma mamografia e aquela mamografia der um laudo inconclusivo, a gente vai pedir uma ressonância. Na ressonância vai demorar 1 ano ou mais para conseguir. E a doença, que é o câncer, ele cresce a cada dia. Esta é a nossa preocupação. E o médico, mais preocupado ainda, fica sem saber como trabalhar. Porque se ele pede e não é feito, como vamos fazer? Na hora que faz o diagnóstico, a gente tem que encaminhar para o serviço de referência. Aí entra por uma fila. Qual é o tempo que nós estamos perdendo para aquela doença crescer
consumir e a gente ter como erradicar essa doença. Então é difícil. Hoje, em Casimiro de Abreu, a gente encontra uma dificuldade muito grande. Primeiro, no número de ginecologistas na rede. Eu acho que hoje nós devemos ter uns 3 ou 4 ginecologistas para fazer esse atendimento de toda a população de Casimiro de Abreu. Segundo, a gente encontra a dificuldade dos exames. Quando consegue fazer um ultrassom depois de 6 meses, quando consegue fazer uma mamografia depois de 6 meses, uma ressonância depois de 1 ano ou mais. Então, quanto tempo a família espera, angustiada e na dúvida de o que tem no seu corpo? Que o maior problema hoje para a população é saber o que eu tenho no meu corpo. Isso é ruim? Eu vou morrer com isso? Vou morrer disso? Hoje, a maior preocupação do médico é poder ter condições de trabalho. E, infelizmente, na cidade onde eu trabalho e sou vereador, eu cobro muito, eu brigo, eu batalho pela necessidade que nós temos de fazer diagnósticos precoces, de fazer diagnóstico e tratamento dessas pessoas que precisam e não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer fora do município, não tem a quem recorrer no estado e a gente fica na dependência do município. Doutor, o senhor estava falando sobre a dificuldade que o município tem em relação aos aparelhos e que a população tem em relação às consultas, a conseguir os exames. O que o Estado poderia fazer para ajudar o município nessa questão? Nós temos o Hospital do Estado aqui em Barra de São João, que já está fechado há algum tempo. Fechado como? O hospital em si está fechado. Temos 4 médicos que atendem nesse hospital. Esse hospital é uma referência do Estado para Cabo Frio, a parte de Unamar, para Rio das Ostras e para Casimiro, que é por Barra de São João. Esse hospital hoje tem uma situação de estrutura física que poderia ser utilizado. Já teve entrevistas com o secretário de Saúde do Estado que fala da possibilidade de transformar aquilo ali numa policlínica com vários médicos com várias especialidades. Esse é um ponto. Só que o maior problema hoje é a parte geográfica de Casimiro de Abreu, porque Barra de São João é totalmente separado de Casimiro. E Barra de São João não tem um local de emergência. Tem um resgate sem médico, que é o enfermeiro e o motorista, que levam as pessoas para a UPA, em Cabo Frio, que é a UPA de Tamoios, né? Então essa UPA faz o primeiro atendimento e o paciente fica lá. O morador de Barra é deixado nessa UPA. Hoje a nossa preocupação é que uma emergência realmente atue em Barra de São João. Emergência por quê? Porque às vezes o paciente não tem como chegar a Casimiro. Então a nossa preocupação era o município, através do nosso prefeito, instalar ou construir um pronto-socorro. E pelo Estado, o Estado manter o quê? Um suporte de exames, um suporte até de clínicos especializados, tipo cardiologista, endócrino, oftalmo, fazer um centro de especialidade. Hoje, Casimiro, para manter 2 centros de especialidade é um custo alto, mas não tem feito. Porque até mesmo dentro de Casimiro nós não temos os especialistas todos. Às vezes nós encontramos dificuldade, 1 ano de espera para uma consulta de oftalmologista dentro da rede de Barra de São João. Hoje nós encontramos 2 pacientes com direito à consulta para um cirurgião em Casimiro de Abreu para a parte de Barra. O postinho de Barra, Palmital, Peixe Dourado, só tem direito a 2 marcações por mês para cirurgião. Então hoje existe uma sobrecarga e existe uma falta de amparo do Poder Executivo Municipal aos pacientes de Barra de São João. Então a nossa preocupação hoje é como trazer uma estrutura para que o município realmente arque com a obrigação dele, que é dar saúde, pelo menos o básico, para a população de Casimiro. O que o senhor poderia dizer para nós em relação às pacientes que são mais idosas e que têm doenças como a osteoporose, caso haja alguma queda, tem assistência na cidade para essas pacientes também? O que acontece? As pacientes de mais idade elas começam a ser acometidas pela falta de cálcio nos ossos, perdendo até às vezes massa óssea. Então é uma das prevenções que a gente divulga, com a passando medicação, tem que ter os programas de exercício, de captação de raios solares, né, do sol, para ajudar na fixação do cálcio. E a prefeitura tem que fazer essa parte de divulgação e de trabalho, né, em campo,
com essas pessoas de mais idade. Hoje, o maior problema que nós temos também na cidade são pacientes de idade que caem pela facilidade da idade, caem pela dificuldade de andar na cidade, que as ruas não têm as calçadas muito certas, com plantas, com barro. Você tem também as ruas com buracos, então a cidade se encontra bem esburacada e isso leva à queda. Esse final de semana teve uma que caiu, de 92 anos. Caiu, foi para o hospital. No hospital não tem estrutura, não tem um ortopedista para fazer a cirurgia, não tem o material necessário e essa paciente às vezes é colocada numa central de vaga do Estado, onde fica 15 dias, 30 dias, mais de meses esperando a decisão de uma vaga num hospital estadual. E infelizmente o nosso município, que já realizou esse tipo de cirurgia, hoje não realiza mais. Não sei qual foi o motivo, pararam de realizar. Hoje você tem as pessoas acamadas que ficam na dependência de uma vaga, quando não são encaminhadas para casa para aguardar por essa vaga, sendo cuidado pelos próprios familiares. Pessoas de idade, com fraturas de fêmur, é um exemplo delas, e com risco de uma embolia. E de repente fica no hospital à mercê, eu digo assim, à mercê de uma boa vontade de um leito que surja no hospital de referência. Porque hoje o município de Casimiro de Abreu não realiza esse tipo de cirurgia, o que já realizou e já resolveu muitas vezes no município. Eu gostaria de agradecer ao senhor doutor Adriano pelas informações dadas, principalmente para a saúde da mulher. Vou prestar também mais atenção nesses cuidados, muito bom saber mesmo, porque hoje é complicado, como o senhor mesmo falou, em relação à estética e tudo mais, e as mulheres, eu digo até mesmo por mim, têm vergonha de procurar o ginecologista, mas aí a partir de agora, povo de casa, vocês mulheres, procurem um ginecologista, porque brincar com a saúde não se pode, saúde é coisa séria. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite aqui no Ponto de Encontro e todas as vezes que for necessário a gente estará aqui para trazer mais esclarecimento à população e que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, que é a nossa preocupação. Obrigado pela oportunidade. As noites que você ficou acordado, orando. Valeu a pena chorar na presença do Senhor.